pessoal, tudo bem? Completados 2 anos de prisão domiciliar, Absalão quer se encontrar com o pai, mas Davi não quer saber nada de recebê-lo. Davi utilizou Absalão para matar Aminon. Agora, Davi está numa situação difícil. Absalão é o próximo na linha sucessória. Davi, ao recebê-lo no palácio, de certo modo, Davi está dando um aval para Absalão. E Davi não quer definir nenhum herdeiro. Davi teve um monte de filhos, mas ele não quer definir nenhum herdeiro, porque esse herdeiro, já se for definido, passa a ser uma ameaça para ele. A partir do momento que se instalar ali um sistema de corregência, esse filho, que coroado rei, ele vai tentar matar Davi, ele vai tentar eliminar o pai, né? As coisas funcionavam assim. Então Davi não tem nenhum interesse, não é que ele é displicente, não é que ele é indiferente, ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não quer definir nenhum filho como herdeiro, porque sabe que se essa definição for feita, é um perigo para ele. Esse filho vai querer assassiná-lo. E ele não se julga tão velho assim e nem tão incapaz assim. Ele acha que tranquilamente dá para dar conta do recado, né? Não precisa ainda, ele não quer designar quem vai ser o seu sucessor. Acha que não está na hora ainda, que o poder tem que ficar concentrado nas suas mãos. Absalão não pensa assim. Absalão, com a morte de Aminon, ele é o próximo na linha sucessória. E ele quer que o pai o receba. Afinal, ele ficou 3 anos em Gessur, 2 anos em prisão domiciliar, e agora ele está livre da prisão domiciliar e quer que o pai o receba. E Davi está fugindo, não quer recebê-lo. Absalão procura então o Joabe, o general Joabe, o homem mais importante na hierarquia militar de Israel. E ele pede que do Joabe faça esse meio de campo ali entre ele e o pai. E Joabe pula fora. Joabe não dá trela para Absalão. Absalão fica bravo, fala: bom, vamos ver se você não vai ser meu embaixador lá com meu pai ou não. E taca fogo no plantio de cevada do general Joabe. Bota fogo no campo do homem mais importante do exército de Davi. Joabe não tem outra opção, não pode brigar com Absalão, e ao mesmo tempo ele sabe que Davi não está tão velhinho, decrépito assim, para também enfrentar Davi. Então ele tem que fazer um jogo de campo ali. Ele fala: bom, vou ter que levar esse cara lá para conversar com o pai dele, não tem outro jeito. Então ele articula a ida de Absalão até o palácio para que Davi o receba, né? Davi, então, finalmente viu que não tinha outro jeito. Davi sabia do significado político desse gesto, que é ele receber no palácio um filho que estava exilado, depois estava em prisão domiciliar, um filho que é o próximo na linha de sucessão, porque Absalão é o mais velho. Não que ser o mais velho já estava definido como rei, mas o filho mais velho, ele já se sentia estimulado a reivindicar o trono, né? Porque ao filho mais velho eram dadas todas as maiores regalias. E, claro, o filho mais velho, ele tinha uma maior capacidade reivindicatória nos seus direitos do que os outros filhos. Para os outros filhos, isso seria muito mais difícil. Para Absalão, mais fácil. Então, o Davi, ele tem noção disso aí tudo muito bem,
ele sabe do significado político dele receber o filho no palácio. Mas ele vai receber o filho porque não tem outro jeito, né? Não tem outra maneira. A Bíblia narra esse encontro num versículo. Né? Num versículo. E isso mostra o quê? Mostra que essa recepção foi muito xoxa, essa recepção foi muito fria, né? Não foi a recepção que Absalão estava querendo. Não foi a... Como é que foi? Como é que a Bíblia diz que foi? Absalão chega, se ajoelha diante de Davi, Davi pega e dá beijos em Absalão. A Tânia Calonga, no seu livro, ela traz um detalhe que não é detalhe, é uma informação muito importante sobre esse beijo de Davi nas faces de Absalão. Então, a Tânia Calonga, no seu livro A Dupla Face do Rei Salomão, Sabedoria ou Astúcia, ela traz a análise de um erudito, sujeito bem considerado no estudo do hebraico, e ele vai dizer o seguinte: essas duas beijocas do Davi no rosto de Absalão indica o quê? Indica que Davi está dizendo o seguinte: olha, Absalão, não estou reconhecendo você como futuro rei de Israel. Porque se Davi tivesse feito essa consideração, se Davi estivesse pensando em colocar Absalão no trono, Davi não teria dado beijos na face, mas na boca. Esse era o costume da época. O pai beijava o filho primogênito, beijava o filho mais velho, o filho preferido, o filho que herdaria o trono na boca. Esse era o hábito. E a palavra hebraica que está lá para beijo significa beijo em qualquer região do corpo, menos na boca. Então Absalão não foi beijado na boca. Uma mensagem clara, uma mensagem muito nítida de Davi, que aceitou por insistência receber Absalão no palácio, o beija, é verdade, mas não dá um beijo que selaria o seu entusiasmo em ver Absalão sentado no trono de Israel. Absalão entende perfeitamente o que está se passando. Tanto que Absalão sai do palácio e fala: eu vou depor esse cara e vou me sentar no lugar dele. Ele vai tentar tirar Davi de lá. Só que ele pode chegar e tirar Davi de lá. Davi é mantido no poder principalmente pela guarda real. Havia o exército regular de Israel, que era formado por camponeses, por filhos lá das tribos de Israel, mas existia também a guarda real, né? Essa guarda ela foi fundamental para Davi atingir o poder e manter o poder. Essa guarda real tem reminiscentes da época que Davi era um miliciano, um bandoleiro lá nas franjas do deserto de Judá. E são homens altamente treinados, homens violentos e extremamente fiéis a Davi. Essa guarda, ela que vai dar principalmente essa guarda que vai dar o sustentáculo para Davi durante esses anos todos. E depois nós vamos ver muito bem, essa guarda vai ter uma ação bastante proeminente durante o processo de transmissão do reinado, coisa que nós já estamos vendo aqui. Então o Absalão não pode de uma hora para outra ir lá e matar o pai e tomar o lugar dele, não funciona assim. Ele vai tentar construir uma atmosfera que permita que ele possa reivindicar isso aí, né? Então ele arruma um carro com 50 homens e muitos cavalos
e começa a andar pela cidade. Somente uma pessoa muito rica e muito poderosa conseguiria ter 50 homens à sua disposição e um carro puxado por cavalos. Isso era coisa muito cara, né? Absalão faz isso. Então ele se expõe por toda a cidade numa propaganda, né? Falando: olha, eu estou aqui como o substituto do meu pai, eu estou no páreo, eu quero ser rei, eu sou um cara grande, eu sou um cara poderoso, eu tô aqui, ó. Então ele caminha para lá e para cá com esses cavalos, troteia ali pela cidade, ele e seu pequenino exército, né, se fazendo lembrar a todo momento. Absalão começa a fazer um jogo político, né? Então ele conversa com todo mundo, bate papo com todo mundo, beija as criancinhas, não deixa as pessoas se ajoelharem diante dele. Ele é um príncipe, futuro rei de Israel, né? Pelo menos na cabeça dele e na cabeça de muitos israelitas. Então não deixa as pessoas se ajoelharem diante dele. Então ele quer passar que ele é uma pessoa amiga, que ele é uma pessoa bacana, que ele é uma pessoa justa, que ele é uma pessoa humilde, né? Então ele vai trabalhando durante 4 anos, ele vai trabalhando politicamente a sua campanha, né? Ele precisa ter o apoio popular. O apoio popular vai ser importante para ele reivindicar o poder, para ele matar o pai e assumir o lugar do pai. Não pode fazer isso de uma hora para outra. Absalão vai para o portão da cidade. No portão da cidade, ali se sentavam os anciões dos clãs, das tribos. Esses homens eram os notáveis. O fórum funcionava ali, no portão da cidade. Então esses homens ficavam sentados ali, resolvendo os conflitos, as querelas entre as pessoas do clã. Então a pessoa ia ali, a parte contrária, e contava a sua história para esses anciões. E os anciões davam a sua sentença. Essa sentença depois era levada até o rei, e o rei tinha que chancelar. O rei chancelava a maioria delas. A maioria delas ele chancelava, mas ele não poderia, obviamente, chancelar todas, obviamente. Mas também não podia recusar a maioria, porque ele iria arrumar briga com os clãs, e politicamente isso não interessava. Apesar de Israel ser uma monarquia, né? Juntou todos os clãs ali, todas as tribos, havia ainda uma forte prática tribal, né? Com o rei Saul, essa prática tribal ela se manteve quase que íntegra. Davi vai quebrar um pouco essa prática tribal. Depois Salomão vai quebrar mais ainda. Mas Davi ainda, no reinado de Davi, as tribos ainda teriam um grande poder. Então Davi não pode criar problema com esses anciões. Então esses anciões tinham um poder muito grande. Então eles se sentavam então, no portão de Jerusalém e ficavam ali, né, ouvindo os litigantes, né? Então, o que o Absalão vai fazer? Ele vai também ali para o portão e começa a pegar as pessoas antes de chegar até os anciões. E pergunta: qual é o teu problema? Meu problema é esse. Você está certo, né? Eu vou resolver a teu favor. Então, ele começa a fazer o jogo do político, de dizer tudo que o eleitor, né, que o eleitor quer ouvir, né? Ele vai fazendo isso 4 anos. 4 anos. Né? Vai chegar uma hora, né, de que ele tem que partir para o xeque-mate com Davi, né? E chega uma hora, então, que ele
já angariou ali um apoio popular muito grande, a Bíblia diz que Absalão roubou o coração dos israelitas. Na verdade, o coração dos israelitas nunca teve muito dono. A Bíblia dá a impressão que Davi era o proprietário do coração do israelita. Ela fica falando isso 300 vezes, porque ela sabe que isso não é verdade, né? A maior parte dos israelitas não suportava Davi, engoliram Davi. Né? Então Absalão roubou algo que não tinha muito dono, né? Então Absalão roubou o coração dos israelitas. Então Absalão faz o maior sucesso. Ele faz o maior sucesso e agora ele vai partir então para dar um checkmate em Davi. Ele vai tentar matar Davi e sentar-se no trono de Israel. E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tchau, pessoal!